Olá, querido amigo, seja bem-vindo ao nosso programa de lição da Escola Sabatina aos pés de Jesus. Já estamos na terceira lição da Escola Sabatina e hoje temos um convidado especial, é o nosso irmão Carlos Deia. Irmão Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado, irmão Ronald, que a paz de Jesus esteja com todos os irmãos. Aos pés de Jesus, vamos procurar mergulhar nas Sagradas Escrituras e extrair as melhores lições, né? Que o próprio Jesus Cristo disse que esta é a melhor parte. É isso mesmo. Então, vamos começar com uma oração para mergulharmos no assunto da lição desta semana. Então, irmão Carlos, você poderia guiar-nos com uma oração? Oremos ao Senhor. Pai querido, louvado seja o teu nome. Estamos aqui para, mais uma vez, abrirmos a tua palavra e nos deixar ser ensinado pela mesma. Que o teu bom e santo Espírito permaneça conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o título da lição desta semana é justamente orgulho e humildade. São dois assuntos que vamos estudar nesta semana. O interessante é que um das dois, praticamente orgulho, por exemplo, revela o caráter do reino das trevas. E humildade revela o caráter do reino do céu. Então, são dois tipos de governo, são dois caracteres diferentes que toda a humanidade está envolvida nesses dois bandos. E o interessante é que a lição nos dá uma citação bíblica, está no livro de Lucas 14:11, que diz: porque todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Então, praticamente, são essas duas coisas que estaremos abordando durante o estudo desta semana. Porque, às vezes, uma pensa, né? Quando falamos de orgulho, muitas vezes nós sempre colocamos nosso dedo para alguém exterior a nós, sim? Normalmente, não, aquela pessoa é bem orgulhosa. Ou aquele líder, seja político, religioso, é bem orgulhoso. Mas, na verdade, muitas vezes nós não enxergamos em nós mesmos que dentro de nós está esse orgulho. E o interessante é que a pergunta é: que é em si orgulho? Ou como nós definimos orgulho? Porque para saber definir, nós precisamos saber em quem se originou esse orgulho. Então, não sei se o irmão Carlos gostaria de abordar este assunto. Muito obrigado, irmão Ronald. A lição desta semana, a lição número 3, que fala sobre orgulho e humildade, acredito eu ser o centro do grande conflito. Aqui nós vamos destrinchar o caráter antagônico de Cristo e do próprio Satanás. Praticamente esse é o centro da nossa lição. E seria muito bom nós desdobrar o conceito de orgulho e o conceito de humildade. Eu gostaria de começar com o primeiro elemento que a lição muito frisou, que é a questão do orgulho, porque um é o oposto do outro. Diz assim: o orgulho é um sentimento de satisfação e prazer pelo que se é, pelo que se possui ou por uma conquista alcançada. Ele funciona como uma faca de dois gumes. Pode ser combustível para a sua autoestima ou obstáculo que trava as suas relações. Primeiro ponto positivo do orgulho é o sentimento de dignidade e valor próprio. E é o que sentes quando completas um objetivo difícil ou vês que alguém que amas ter sucesso, e é essencial para quê? Para a confiança. Então, para o lado negativo, o orgulho é o sentimento de superioridade sobre os outros. Então, já para o lado negativo, o orgulho aqui está a ser apresentado como sendo o sentimento de superioridade pelas outras pessoas. E não para por aí. Manifesta-se como arrogância, dificuldade em admitir erros ou em pedir desculpas. Daqui, ele torna-se uma barreira para a empatia e para
aprendizado. Então, irmãos, o orgulho é um sentimento muito perigoso, muito perigoso. Uma pessoa orgulhosa desenvolve comportamentos tóxicos, conforme aqui nos foi apresentado. Agora, quando o egoísta foca-se em ter e receber pura e simplesmente, ele nunca terá capacidade de partilhar com os outros as coisas que ele tem. Basicamente, esses são os pontos que a gente poderia aqui apresentar como sendo o orgulho. Interessante, né? Porque quando falamos de orgulho, em toda a Bíblia temos muitos exemplos de homens que demonstraram essa característica de orgulho total. Exemplo, Nabucodonosor. Outro exemplo temos também de Faraó, né? Então, quase em toda a Bíblia nós encontramos, na época dos reis de Judá, de Israel, vemos um orgulho, um sentimento de superioridade para os outros. E sabe, você falou, este orgulho é perigoso, é praticamente a autoestima exagerada que cega a seu possuidor. Exato. Então, esse sentimento de sentir-se superior sobre os outros, ou de ter essa autoestima a um mesmo. Alguns definem como o amor próprio. Exato. Então, se nós olharmos para as escrituras, este sentimento de orgulho começou com um ser perfeito, com um ser santo nas escrituras. E era justamente Lucifer. Foi neste ser que iniciou todo este assunto de sentir-se superior, inclusive a seu Criador. Exato. Então, nós encontramos no livro de Isaías 14, Ezequiel 28 e também no livro de Apocalipse, capítulo 12. Encontramos nessas partes das escrituras que esse sentimento de orgulho, de superioridade, começou em Lucifer. Agora, o interessante é que, como eu mencionei, né, ao começo, muitas vezes quando nós falamos sobre essa característica de orgulho, nós sempre falamos dos outros. E sabe, irmão, esse sentimento de orgulho está presente na condição da igreja Laodiceia. Não sei se você lembra, a primeira lição falava de conhecer a nossa realidade, ou de autoevaluar-nos. E praticamente eu sempre gosto de relacionar esse assunto. Orgulho não é sempre são as outras pessoas. Não. Esse sentimento de superioridade está tão presente, atual em nossas vidas como a igreja Laodiceia. Exato. Então, é por isso que nós realmente precisamos análise, autoanálise, diagnóstico de nós mesmos. Por que eu falo isso? Porque Jeremias 17:9 diz, irmã, de que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? As escrituras dizem que nosso coração é enganoso. Agora, é claro, só Deus conhece nosso coração. E sabe, não sei se você gostaria de comentar disso. Nas escrituras encontramos um exemplo perfeito para ilustrar melhor esse assunto de orgulho. Por exemplo, o livro de Lucas 18, 9 a 14. Não sei se o irmão gostaria de comentar sobre esse assunto. Exatamente. Quando a gente observa aqui o livro de Lucas, capítulo 18, Jesus Cristo faz menção a uma parábola, que nesse caso os irmãos conhecem muito bem, é a parábola do fariseu e a parábola do publicano. Esses dois personagens representam tipicamente o exemplo de duas pessoas que têm sentimentos e, acima de tudo, caráteres diferentes um do outro. No caso do fariseu, o fariseu, acima de tudo, ora a Deus em pé e, acima de tudo, bate no peito e vai jogando na cara de Deus as suas qualidades. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho isso e eu tenho aquilo. O contraste que nós observamos no comportamento do outro personagem
Em contrapartida, ele nem sequer ousa olhar para o céu e, acima de tudo, com o rosto em terra, vai confessando a Deus as suas faltas, as suas debilidades. Então, um orgulhoso nunca reconhece as suas faltas, pelo contrário, exalta ainda mais as suas qualidades e, em contrapartida, um humilde, a despeito das suas qualidades, ele nunca menciona eles, mas, pelo contrário, reconhece que é fraco e débil e vai buscando de Deus força, né? Então, nessa parábola, nós encontramos o contraste desses dois elementos. Mas, para irmos no âmago da nossa lição, e é muito bom nós frisarmos aqui, o livro de Isaías, que foi mencionado aqui pelo nosso monitor principal, aqui o irmão Ronald, é-me interessante falar um pouquinho para os irmãos. Acompanha comigo aí, irmão Ronald, o livro de Isaías 14, e já vamos voltar aqui nesta parábola maravilhosa. Em Isaías 14, a lição nos apresenta o problema que aconteceu com Lúcifer. Veja o que aconteceu com Lúcifer, porque esse é o centro da lição. Porque o que nós vamos ver agora aqui, não só vamos falar do orgulho, mas é-nos importante falar de um sentimento que não está fora do orgulho, que é o egoísmo. O contrário do amor é o quê? É egoísmo. Aqui no capítulo 14 de Isaías, vemos claramente a posição de um egoísta. Verso 12 diz assim: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão, que enfraqueceste as nações, porque tu tens dito em teu coração: eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu também assentarei sobre o monte da congregação, nos lugares do norte. 14. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Veja, irmãos, quantas vezes aparece a palavra eu neste texto? 5 vezes. Se você verificar do versículo 12 até o versículo 14, 5 vezes é mencionado eu. Então, Lúcifer, o tempo todo, foi dizendo que ele se elevaria, ele seria, e tudo em torno de quem? Tudo em torno de si. Só para aqueles as pessoas que estão a nos ouvir, eu gosto de definir os termos para ficar claro, por vezes, a compreensão. Egoísmo é a tendência de priorizar excessivamente as próprias necessidades, desejos e interesse, muitas vezes desconsiderando o bem-estar alheio. Olha a definição de egoísmo. Uma pessoa egoísta, ele desconsidera se você está bem ou não, se o outro está bem ou não. O importante é as minhas necessidades. O importante é as minhas prioridades. Ou seja, um egoísta está mais disposto a esmagar a cabeça do semelhante para que ele ascenda a maior e a melhor posição. Então, é isso que nós podemos contemplar no caráter de Lúcifer. E no livro Patriarcas e Profetas, na página 35, Ellen White comenta sobre o assunto dizendo assim: o pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, fora o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Lúcifer, filho da alva, era o primeiro dos querubins cobridores, santo e incontaminado. Permanecia na presença do grande Criador. E os incessantes raios da glória que cercavam o eterno Deus repousavam sobre ele. Então, irmãos, Lúcifer tinha uma posição extremamente elevada. Ou seja, só não é um Deus porque um Deus não se quer, não se cria. E ele não é que diz que
ele tinha um trono próximo ao trono de Deus. Diz assim, ele havia ocupado um elevado cargo no céu e possuía um trono radiante de luz, irmãos. Para ele. Então veja que Lúcifer tinha tudo. E à medida que vê na página 35 do Patriarcas e Profeta, Ellen White diz que os raios que emanavam da presença de Deus repousavam sobre quem? Sobre Lúcifer. E à medida que esses raios repousavam sobre ele, na continuidade do texto, Ellen White diz que, pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender com desejo de exaltação própria. Se bem de que toda a sua glória proviesse de Deus, este poderoso anjo veio a considerá-la como pertencente a si próprio. Então, Lúcifer chegou um momento que começou a julgar que toda a glória que ele possuía provinha de quem? Dele mesmo. E o que ele estava disposto a fazer para manter essa glória diante de si? Destituir a seu Criador. Exatamente. É isso que nós vemos aqui, irmãos. Então, é muito perigoso o egoísmo e o orgulho. E por isso, irmão, que as escrituras dizem, por exemplo, no livro de 1 de Pedro, capítulo 5:5, diz: Deus se opõe aos orgulhosos, Amém. mas concede graça aos humildes. Louvado seja. Então, é por isso que você falou, orgulho e egoísmo sempre estão os dois juntos. Assim como humildade, mansidão, amor sempre também estão juntos. Então, praticamente, Deus odeia os orgulhosos. Amém. E nós já encontramos muitas experiências. Aos orgulhosos, Deus também humilhou. Na experiência de Nabucodonosor, a gente pode entender melhor que aquele que se sente orgulhoso acima de, inclusive, de Deus, né? De sentir-se governador de todo, Deus humilha. Então, nós temos abundantes exemplos das escrituras sobre como Deus se opõe aos orgulhosos. Amém. Agora, o interessante, irmão, é que quando nós falamos desse orgulhoso que se originou no Lúcifer, nós agora precisamos entender que esse sentimento de orgulho está tão presente em nós. E por isso eu quero compartilhar esta citação, esta parábola de Jesus, eu considero bem importante. E olha o que diz sobre o verdadeiro conhecimento que nós temos que ter de nós mesmos. Diz: só de um modo o verdadeiro conhecimento de si mesmo pode ser alcançado. Precisamos olhar a Cristo. Não conhecê-lo é que dá aos seres humanos uma tão alta ideia de sua própria justiça. Ou seja, se você não conhece Jesus Cristo, não tem esse relacionamento com Jesus Cristo, você terá esse sentimento de superioridade aos demais. Amém. Então, é por isso, para nós reconhecer a nossa condição, nosso orgulho, nós precisamos tirar os nossos olhos de nós mesmos e olhar para Cristo. Eu acho que essa é a única solução para a nossa condição. Amém. Louvado Agora, seja Deus. Saindo deste ponto para o seguinte, é justamente como vai ser esse processo. Se nós não conhecemos esse sentimento que temos muitas vezes, então a Bíblia nos dá ou nos ensina sobre aquela escola de mansidão. E praticamente tudo isso também é, irmão, pela fé. Então, eu gostaria, irmão, que você explanasse um pouquinho mais sobre aquela escola da humildade, ou como Jesus nos ensina a humildade. Amém. Louvado seja Deus. Mansidão, né? Exatamente. Eu acredito que, ao falarmos desse assunto, irmãos, é-nos necessário ver alguns personagens na Bíblia. A Bíblia também nos dá exemplo de personagens que têm o oposto dos sentimentos que Lúcifer foi apresentando e o oposto do egoísmo, o oposto do orgulho, e assim sucessivamente. O primeiro contraste, o principal contraste que a gente poderia aqui mencionar é o próprio Jesus Cristo, né? O livro de Filipenses, capítulo 2, pede que a gente tenha a mesma mente que também houve em Cristo Jesus. E antes que eu explore esse livro de Filipenses com os irmãos, existe um personagem na Bíblia que seria muito bom nós explorar. Os dois foram aprender na escola do deserto. A primeira personagem que também é muito conhecida
é Moisés. Moisés cresceu os primeiros anos de vida, até os 12 anos, dentro de um lar humilde, da sua mãe e do seu pai, mas que a educação de Joquebede foi o ponto principal para que o temor ao verdadeiro Deus nunca se apartasse do coração de Moisés. E Ellen White fala claramente que Joquebede foi um exemplo de educação, de uma mãe educadora para um filho. E quando Moisés foi para a escola do Egito, Moisés cresceu muito no conhecimento, quer físico, mental, e sucessivamente. Moisés se tornou um expert. Tanto é que quando o diácono Estevão fala sobre Moisés, qual é a expressão que ele usa? Moisés, vai comigo para Atos, capítulo 7, o verso 22. O diácono Estevão, quando menciona um pouquinho sobre Moisés, no versículo 22, na sua defesa pública, ele diz assim: Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, era poderoso em palavra e em atos. Então, não era qualquer entidade que a gente estava a lidar. Era um homem, não só em QI, assim, em palavras e em atos. Mas, irmãos, Deus pega Moisés e aonde é que ele vai ensinar Moisés as verdadeiras lições de simplicidade, humildade e serviço? Ao deserto. Deus tira Moisés do palácio e o envia para o deserto, a fim de aprender as verdadeiras lições. E no primeiro contato de Moisés e Deus, o que é que Deus disse para Moisés? Descalça as sandálias dos teus pés, porque a terra em que te encontras é terra que ali estava uma das grandes lições que Deus estava a começar a passar no seu servo, irmãos. Se nós queremos extrair as verdadeiras lições do caráter de Jesus, Jesus nos leva nos mais recônditos sítios simples, onde o serviço nos é necessário exercer, para que todo o orgulho do nosso coração e toda a nossa exaltação começa a se desvanecer diante do contraste do caráter do nosso Deus. Esse é o primeiro personagem que eu talvez gostaria de mencionar aqui. O segundo personagem, irmãos, eu acredito que também teria muitas ebenezeres e vantagens, que até era da linhagem sacerdotal, teria os mesmos privilégios que o seu pai, mas não usufruiu desses privilégios. E aqui estou a falar da personagem do João Batista. Onde que Deus levou o maior de todos os profetas, o maior de todos que nasceram de mulheres? Ao deserto. Para que o luxo da cidade, a glória dos sacerdotes não estorvassem o caráter que Deus pretendia que fosse aquele homem que seria o precursor do nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem tremendo, tremendo em poder. E no capítulo 18 do livro Desejado, passo aqui já a palavra ao nosso monitor, é interessante notar o caráter de João. O que acontece? Veja lá no capítulo 18 do Desejado, diz assim: durante algum tempo, e aqui é importante falar essa questão do orgulho, e aqui vamos ver o contraste do caráter de João, a influência do Batista sobre a nação fora maior que a de seus principais sacerdotes e príncipes. Houvesse ele se anunciado como Messias e fomentado um levantamento contra Roma, sacerdotes e povos se teriam reunido em torno de seu estandarte. Veja aqui, João Batista tinha uma grande influência. Ou seja, João Batista ascendeu a um nível de popularidade superior até os próprios sacerdotes. Olha que nível ele chegou. Todas as nações que falavam a ambição dos mundos conquistadores, Satanás se apressara em dispensar a João Batista, mas tendo embora diante de si as provas de seu poder, permanecera firme em recusar o deslumbrante preço do suborno. As tentações nele fixadas encaminharam-no para quê? Para outro. Agora viera a onda de popularidade
e desviava-se de si para o Salvador. Agora vê, estava a acontecer uma mudança de cenário. João Batista estava a sair de cena e quem estava a entrar em cena? O nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante falar desse episódio. João está saindo, Jesus está a entrar e toda a popularidade de João estava a ir para quem? Estava a ir para Jesus. E os discípulos de João ficaram enciumados. Ficaram com ciúmes, de modo a que eles chegam a João e lhe dizem assim, ele não vai te continuar. Os discípulos de João foram ter com ele, com suas queixas, dizendo, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. João 3:26. Por meio dessas palavras, tentou Satanás a João, quanto a missão dele parecesse prestes a concluir-se, seria ainda possível prejudicar a obra de Cristo. Houvesse ele se doído por si mesmo, ou expressado gosto ou decepção por ser subjugado, e estariam lançado as sementes da dissensão, incitando o ciúme e a inveja, tornando-se sério obstáculo ao progresso do Evangelho. Então, se João nutrisse no seu coração o orgulho, o desejo de supremacia, a popularidade, João deveria ser um grande obstáculo na missão do Messias. Mas qual foi a resposta do maior de todos os, sim, podemos dizer, profeta? Importa que ele cresça e eu diminua. Verdadeiro exemplo de humildade. Temos não só de João e de Moisés esses exemplos de humildade, temos outros exemplos também, mas de Moisés e João realmente são ressaltados nas escrituras, e por isso que inclusive de Moisés, quando fala, diz que Moisés era realmente muito manso. Exato. E se você lembra, Mateus 5:5 diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a vida eterna. E realmente, a mansidão é o fruto do Espírito Santo. Amém. Então, todo verdadeiro cristão precisa desenvolver essa característica essencial para a salvação. Amém. Ser mansos, porque eles herdarão a vida eterna. Amém. Saindo desse ponto, a gente gostaria de passar a outro ponto, que é praticamente a grandeza através do serviço. Por mais que a lição enfatiza entre orgulho e humildade, não tem maior grandeza no serviço, né? Que praticamente você aprende nesse serviço na escola da mansidão. Agora, o interessante é que a lição também nos traz interessantes coisas sobre o serviço. O livro de Lucas 22:27 diz assim, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. O interessante que encontramos aqui nas escrituras é que os discípulos que passaram bom tempo com Jesus, aprendendo na escola de Cristo, eles ainda tinham esse sentimento de quem era maior, ou quem deveria estar mais perto, ou sentar-se no trono juntamente com Jesus. Esse sentimento só mostrava uma das características do orgulho e da inveja. Então, mas Jesus diz, né? Porque nessa ocasião eles estavam sentados para comer na mesa, e Jesus diz, pois eu sou como quem serve. Não é vocês. Vocês se perguntam quem vai servir ou quem vai fazer isto. Jesus disse, não, eu sou. Agora, nas escrituras, irmão, encontramos como exemplo máximo do serviço e Cristo. Amém. Então, não sei se você gostaria de comentar sobre essa grandeza através do serviço. Amém. Eu entendo, queridos irmãos, que ao contemplarmos o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, se alguém quer permanecer no trono, esse alguém tem que descer do trono. O verdadeiro sentido de permanecer no trono é descer do trono em que a pessoa está sentada. É só nós verificarmos que
quando o livro de Filipenses traz a narrativa de Cristo contemplando a raça humana, ele aqui nos aconselha a termos, vamos lá para o livro de Filipenses capítulo 2, é um livro muito importante nós aqui frisarmos, agora falarmos o exemplo de serviço. Filipenses, o capítulo 2, no versículo 5, diz assim: que haja em vós a mente que houve também em Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aqui a palavra forma é a palavra morfé, ou seja, da mesma natureza, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, a forma que Cristo assume, pese embora no corpo humano, é um corpo de servo. E a figura do servo é-nos importante analisar. O servo é aquele que se submete, o servo é aquele que carrega peso, o servo é aquele que está pronto a servir independentemente da hora. O servo tem que estar o tempo todo atrás do seu senhor para ver se resolve toda e qualquer emergência e situação. Então, a posição que Cristo toma ao aceitar descer para a redenção humana, para resgatar a raça humana, é a forma de servo. Porque o caráter de Deus, conforme vimos na lição passada, foi muito mal representado. O caráter de Deus foi muito mal apresentado por Lúcifer. Não só por Lúcifer, mas como por aqueles que até nos dias de Cristo estavam a liderar a própria nação. O espírito de supremacia dentro dos próprios sacerdotes era muito grande. Era espizinhar sobre a cabeça das pessoas. Mas, quando Cristo vem implementando uma nova forma de liderança, ele implementou o senso de liderança que? Servil. Não era o mesmo senso de liderança daqueles dias. Um líder que lava, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente, os pés dos seus discípulos, irmãos, esse é o cúmulo do caos. Que tipo de liderança? Ou seja, na mente humana não se encaixa o tipo de liderança que Cristo veio colocar. Mas o que a serva do Senhor vai dizer? Quando Cristo aceita ou assume o papel de redentor, ao Adão cair, ele depõe a sua coroa, despe-se das vestes sagradas, por isso é que aqui tem que dizer que ele esvaziou-se, que é a palavra kenosis, ou seja, toda a sua glória lhe foi retirada e teve que tomar a forma humana, irmãos. Então, Cristo Jesus se reduziu ao minúsculo grau para nos poder dar exaltação. Então, aquele que quer ser o maior deve ser o primeiro a servir para que os outros tenham preeminência no reino. Então, essa é a lição que Cristo nos apresentou. Ou seja, o meu serviço tem como objetivo elevar os outros à preeminência. E não, pelo contrário, que eu mesmo seja quê? Seja exaltado. Por isso, eu lembro de uma frase: aquele que não vive para servir, não serve para viver. Exatamente. Então, é por isso que Jesus mesmo diz, por exemplo, em Marcos 10:45, diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Jesus é o exemplo máximo do serviço. E quando você tem esse espírito de serviço aos outros ou a seu semelhante, você não vai ter uma autoestima, o amor próprio a si mesmo, mas você vai ter agora os mesmos sentimentos ou aquela mesma mente que Jesus tinha, de se humilhar e de servir aos outros. Porque essa é a razão de nosso existir.
as Escrituras nos ensinam. Eu quero compartilhar esta citação que está em Caminho a Cristo, que diz assim, falando justamente de Mateus 28, diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Este era o único e grande objetivo de sua vida. Amém. Tudo mais era secundário e subalterno. Sua comida e bebida consistia em fazer a vontade de Deus e consumar a sua obra. O próprio eu e o interesse próprio não tinham parte alguma em seu trabalho. Assim, os que são participantes da graça de Cristo estarão prontos para fazer qualquer sacrifício a fim de que outros, pelos quais ele morreu, participem do dom celestial. Farão tudo o que está em seu poder para tornar o mundo melhor por sua estada nele. Tal espírito é o legítimo produto de uma alma verdadeiramente convertida. Amém. Então, eu acho que essa citação é bem clara, porque aqueles que receberam a graça de Cristo terão também esse mesmo espírito de serviço que Cristo. Porque o serviço era o objetivo principal da vida de Cristo. Então, se ele tivesse o objetivo principal, nós também somos chamados para ter esse mesmo objetivo, ou para cumprir aquele mesmo objetivo. Amém. Amém. O Simão queria agregar alguma coisa a mais? Olha, eu gostaria, sim, acrescentar aqui alguns pontos na nossa lição, e está muito, muito boa. Então, convidamos aos irmãos que continuem partilhando a lição da Escola Sabatina, tá? E deixem o vosso like, recomendem aos outros esses estudos que são muito especial, e deixem também as vossas sugestões daquilo que a gente precisa melhorar para que a cada dia que passa a nossa lição vai ficando mais interessante. E deixem também as vossas sugestões se querem que a nossa lição seja resumida dia por dia, ou a gente, conforme estamos a fazer aqui, tirar os pontos principais e aflorá-los aqui. Deixem nos comentários ali e será muito proveitoso para nós, para que a cada dia apresentemos um produto com maior qualidade. Voltando aqui na nossa lição, no versículo 9, diz assim, de Filipenses capítulo 2, pelo que também Deus o exaltou altamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Veja, queridos irmãos, que é-nos importante atentar o seguinte na questão do serviço. O serviço, como Cristo nos apresenta, não tem por objetivo fins pessoais. Ou seja, eu vou servir com o intuito de. O serviço na Bíblia, ele é abnegado. Ele não espera recompensa. Ele não espera receber alguma coisa em troca. Então, o que nós estamos a falar aqui, o senso de serviço, é bem mais profundo do que nós podemos imaginar. Cristo, ao tomar a forma humana, e quando a gente veja o livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 2, diz que com amor eterno te amei, mas com benignidade te atraí. Aqui tem o amor abnegado que Cristo usa para nos trazer mais próximo dele. Ou seja, não é o fato de eu fazer tanto trabalho de Deus que isso vai aumentar o amor de Deus para comigo, e não é o fato de eu cometer montões de pecado que vai fazer com que o amor de Deus faça quê? Diminua em relação a mim. Não. Deus nos ama com um amor eterno. Pese embora nós sabemos que o amor de Deus engloba a justiça e a misericórdia, então andam todas juntas. Mas agora, irmão, o que a gente precisa entender é que o nosso serviço para com Deus, ele deve ser do mesmo jeito que foi o serviço de Cristo, abnegado. Ou seja, não é para buscar reconhecimento. Porque quando eu estou a servir com o intuito de que os outros veem que eu estou a servir, com o intuito de que eu estou à espera que eu seja recompensado, então esse serviço não é genuíno. O serviço genuíno, ele é altruísta. Ele não espera que os outros, ou seja, que alguém reconheça o serviço dele. Não.
Pelo contrário, ele faz porque é correto e é justo e é agradável diante de Deus. E os comentários que venham por si, mas não é esse o foco e nem é esse a intenção daquela pessoa que vai se doar no serviço de Deus. E muitas das vezes é assim que acontece, irmão Ronald. Nós entramos na causa de Deus com interesses pessoais. E quando a gente entra na causa de Deus com interesses pessoais, o que é que acontece? Esperamos que a causa de Deus nos sirva e não nós sirvamos quê? A causa de Deus. De modo a que quando as dificuldades e diversidades começam a vir, o que é que começamos a fazer depois de um tempo? Eu larguei isso, eu larguei aquilo, conforme fizeram os discípulos. Mas, mestre, nós largamos isso, largamos aquilo, largamos nossas famílias, até nosso ofício. E o que o mestre tem para nós? Ou seja, os discípulos já estavam a olhar na recompensa. Não, irmãos, o verdadeiro serviço não é esse. Não olha para a recompensa, mas deve entender que essa é a essência de Deus. Deus não é um Deus no sentido de egoísta que serve com objetivos pessoais. Não. Deus serve e deu seu Filho. Jesus nos deu exemplo de serviço, porque na realidade ele nos amou com um amor eterno. E é para não nos ver perdidos na mão de Satanás que ele preferiu abandonar tudo que estava lhe reservado para vir ter uma morte de cruz, que é a pior morte que alguém poderia ter, a fim de nos dar um lugar melhor no reino de Deus. Amém. Então, chegando à conclusão sobre o assunto que abordamos hoje, é praticamente esses dois assuntos, orgulho e humildade. Mas, recapitulando o assunto, essas duas características só representam dois reinos. Também. Você está de um lado ou do outro, mas você não pode ficar no meio. Então, para que esse orgulho possa sumir de nossas vidas, você precisa contemplar a Cristo. Exatamente. E quando vai contemplar, você vai ter esse mesmo espírito que Jesus teve aqui na terra. Amém. Um espírito de serviço, um espírito de sacrifício, de humildade e de mansidão. Porque Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir aos outros e em resgate também aos outros. Amém. Então esse é o convite para nós. Inclusive, falando de orgulho, eu concluo com esse. Sabe, eu esqueci de ler isto. Diz, nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, esse é o que o menos esperança incute e o mais irremediável. Então, irmãos, Deus odeia orgulho. Para ele é tão ofensivo orgulho e a presunção. E isso não tem remédio. Então, quanto antes nós precisamos olhar para Cristo. Não como o irmão falou, não para obter recompensa. Porque olha, eu falo com sinceridade isso. Aqui nesta terra, Jesus não nos oferece a coroa. Aqui nesta terra, Jesus nos oferece a cruz. E aquele que olha para Cristo, siga Cristo, está disposto a seguir esse caminho. Amém. Porque depois disso, teremos com certeza a coroa. Que Deus abençoe e estamos novamente a próxima semana. IAG, juntos avançaremos.